Nós vamos conversar agora sobre educação. Esse programa, desde que ele surgiu há 3 anos, ele sempre trata de assuntos assim. A gente gosta de falar sobre assuntos de saúde mental, educação, assuntos que normalmente não são debatidos nos veículos de comunicação. Pelo menos aqui na região a gente não vê muito essa discussão. Está aqui conosco a Karina Vedotto Schneider. Ela veio direto de São Luís Gonzaga para cá. Tudo bem, professora? Vou te chamar professora, depois eu passo o currículo. Professora Karina, bom dia. Bom dia, obrigada, Alberto, pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. E a gente sempre brinca aqui com o Marcus Kirsch, que é um descendente de alemão, né? E ele pontualmente, quando marcava aqui, ele chegava pontualmente. Eu disse para a Margot, produtora do programa, que é a nossa CEO, eu disse assim, olha, cuida que a Karina é descendente de alemã, ela vai chegar às 8h30, a entrevista é 9h10. Mais ou menos, foi assim. A pontualidade alemã, né? Olha só, o nosso assunto é a questão da lei sancionada na última segunda-feira que restringe o uso de celulares nas escolas, a lei número 15.100/2025. Segundo a lei, né, tem lá no escopo da lei, que busca equilibrar o uso de tecnologias digitais na educação básica e regulamenta aparelhos eletrônicos portáteis, incluindo celulares, por estudantes nos estabelecimentos de ensino público e privado na educação básica. A Karina, a professora Karina, ela é licenciada em Física na Universidade Federal, né? Isso, de Santa Maria, bacharel e mestre de administração pela nossa Universidade de Caxias do Sul, professora, já foi professora da rede pública, privada, docente no ensino superior por 8 anos na FSG, na Faculdade do Fátima. Tem experiência nessa área na direção de instituições básicas nos últimos 10 anos, é executiva, né, na área de gestão educacional, então tem a experiência de sala de aula, tem a experiência de professora, tem a experiência de gestão, e isso é muito importante para a gente falar sobre essa questão dos... E é mãe de um menino de 8 anos. Ah, meu Deus do céu. Começa com essa experiência da mãe de 8 anos e o celular com ele. Pode dar uma explicação? Vamos começar pelo inverso? Pode ser. Alberto, é um desafio bem grande trabalhar com crianças e, de certa forma, conscientizar sobre o uso da tecnologia. Porque quando a gente fala na palavra proibir, eu acho que a palavra proibir está muito ligada com uma questão de punição. E eu penso que o espaço da família, o espaço da escola, ele não é um espaço de punição. Ele é um espaço de construção, de socialização, de formação intelectual e cognitiva de crianças e adolescentes, né? Então, eu sempre falo assim, ó, que a minha experiência de formação profissional como professora, como gestora, como executiva, ela vem antes de ser mãe do Pedro. Mas ser mãe do Pedro, ela traz esse aprimoramento de tudo aquilo que muitas vezes a teoria e a prática, como a gente concilia isso no dia a dia, sendo mãe também de uma criança de 8 anos. A tecnologia, ela está muito acessível. E quando a gente fala em tecnologia, eu acho que a gente também tem que fazer uma dissociação entre tecnologia e as ferramentas tecnológicas, porque não necessariamente um celular, um tablet, um relógio moderno de última geração, eles representam somente a questão da tecnologia. Eles são aparelhos, eles são eletrônicos, mas não necessariamente eles estão ligados ao desenvolvimento único da questão tecnológica. E isso tanto dentro de casa quanto na escola. Mas é muito desafiador com crianças a gente poder limitar o uso, né? E eu diria assim aqui com sabedoria, né? Pra gente como mãe é bem desafiador também. Aliás, o teu filho, ele estuda na mesma escola que tu és diretora? Estuda. Então, o desafio é duplo aí. É duplo. É mãe, diretora, e o menino é estudante da escola. Isso aí. Tem a questão pedagógica, a questão... Na verdade, assim, eu sempre brinco com ele, né? Você não é o aluno comum, você é o filho da diretora. Não, mas brincadeiras à parte, é aquilo também que a gente entende, que a gente compreende como saudável dentro do ambiente escolar, é o que a gente também tem que trazer para dentro da nossa casa e vice-versa. Quando nós recebemos muitas famílias novas ou conversamos com famílias na escola,
Eu sempre comento assim, ó, nós temos muitos filhos de colaboradores, professores que estudam hoje no colégio, e tudo aquilo que nós desejamos para os nossos filhos é o que nós fazemos por todos os alunos que estão lá. Isso é um compromisso, isso é uma responsabilidade que nós temos não só com os nossos, mas igual para os outros também, né? Bom, a professora Karina Schneider era diretora da Escola São Carlos, tá? Mas ela não veio aqui como diretora da Escola São Carlos. A professora Karina tem contato com todas as diretoras de outras escolas também, tem convívio, conversam, discutem esses assuntos, está meio que representando aqui os outros diretores também, porque os diretores também estão num brete. A lei foi sancionada, mas o Conselho Nacional de Educação tem que passar as orientações ainda para as escolas, né? E tem escolas, o Rio de Janeiro, por exemplo, já há 1 ano já tem essa lei proibindo o uso de aparelhos eletrônicos e celulares por lá. O estado do Rio de Janeiro. Inclusive, o secretário de lá foi o relator dessa lei, o deputado Ferreirinha, esse é o nome dele. E quando a gente fala em aparelhos eletrônicos e telefones celulares, as pessoas já pensam logo, pô, redes sociais, né? Vamos tentar fazer uma diferenciação. O que uma lei proibitiva, vamos dizer assim, né? Mas que no escopo fala em regulamentar, vai melhorar, pode melhorar a questão do ensino-aprendizagem, a relação dos professores com os alunos, dos alunos com os seus professores, os professores com os professores, porque tem muitos professores que são analógicos, não são digitais, né? O que isso pode melhorar? Eu vejo assim, ó, que nós estamos usando muito o termo proibir. A lei não fala em proibir, a lei fala em regulamentar o uso. Quando nós falamos em regulamentar o uso, muitas vezes nós termos medidas internas e que vão trazer de uma forma consciente essa utilização dessas ferramentas eletrônicas, né, dentro dos espaços escolares. É desafiador para os colégios, para os diretores, para os professores, uma vez que hoje um aparelho de celular, por exemplo, ele quase que faz parte da própria pessoa, do próprio estudante. Então, nós temos que ter uma linha muito tênue e a gente tem que ter essa clareza de que proibir, usar a palavra proibir, talvez ela não seja a forma mais adequada num primeiro momento da gente tratar esse assunto. É uma questão de conscientizar e regulamentar esse uso dentro da escola. Nós temos ainda uma afirmação do Camilo Santana, que é hoje, né, o ministro da Educação, que ele traz que ainda neste mês nós vamos ter orientações de como implementar, que as escolas elas já podem, no início do ano letivo, traçar as suas próprias regras internamente, mas que virá também uma orientação do ministro da Educação em relação a como a gente pode trabalhar isso hoje dentro do ambiente escolar. Porque tem uma série de detalhes, né? Tem sugestões da lei ali, a regulamentação, mas não é assim, né? As leis às vezes são sancionadas e depois elas são, né? Elas são discutidas, o que eu acho um erro, né? Faz a lei e depois tu discute, né? Se discute não é a pauta de hoje, mas está aí o novíssimo ensino médio. Exatamente. O novíssimo ensino médio é um exemplo disso. Mas fala em salvaguardar saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes, promovendo um ambiente escolar saudável e equilibrado. Nós percebemos o ambiente assim, psíquico e ambiente físico, mental, pela conversa com outros diretores, com outros professores e com o conhecimento que você tem, professora Karina, está abalado realmente? Chegamos num limite? Sim, nós estamos realmente num limite, porque nós percebemos que os estudantes eles não têm mais controle sobre o uso destas ferramentas. Então, o que acontece? Quando eu falo a questão do proibir e do conscientizar, a gente tem que ter muito claro que quando esse estudante sai do ambiente escolar, ele continua possuindo seu tablet, seu celular, seu relógio, suas N ferramentas que hoje existem. Então, nós temos uma dificuldade dentro de sala de aula, por exemplo, de concentração. E isso nós percebemos não só lá com adolescentes do 8º, 9º ensino médio.
Nós percebemos isso com crianças da pré-escola. Hoje em dia, os vídeos eles estão muito curtos. Uma criança não sabe mais o que é um intervalo da televisão. Quando eu podia parar, quando eu podia tomar uma água, quando eu podia ir ao banheiro. Hoje em dia, essas ferramentas de streaming, por exemplo, Netflix, eu tenho YouTube, eu tenho um programa de horas sequenciais de um desenho, de um seriado, e que eu continuo assistindo isso sem fazer pequenos intervalos, pequenos descansos. E eu me torno dependente disso. Em casos mais extremos, a gente percebe dependência dos alunos em relação aos aparelhos de celular. Enquanto a professora falava, eu estava mexendo no celular, né? Olha só. Mas eu estava procurando a matéria sobre os vídeos curtos, porque eu li, eu não sei qual jornal, se foi a Folha, Estadão, o Globo, a cilada dos vídeos curtos diz o seguinte: entre os efeitos nocivos estão a perda de foco, ansiedade, insônia e baixa produtividade. Ou seja, se alguém vê um vídeo curto, ela já vai passar para outro, vai passar para outro, vai passar para outro. Quer dizer, tem isso também, né? E isso implica diretamente nos relacionamentos. Quando a gente fala na escola como um espaço de construção de conhecimento, ela também é muito importante na questão da socialização, onde eu aprendo a conviver, estar em comunidade. A gente percebe essa questão da ansiedade, da irritabilidade, da falta de socialização dos alunos. Eles estão com dificuldade de se relacionar uns com os outros. E isso tem trazido no nosso dia a dia muitos problemas relacionais. Eu não tolero mais o outro, porque eu estou vivendo essa era de muita rapidez. E vai parecer contraditório, mas penso que nós estamos precisando parar e fazer uma coisa de cada vez. Antes nós julgávamos, dizíamos assim, um bom profissional, um bom estudante, é aquele que consegue escrever, presta atenção na aula, faz 3 coisas ao mesmo tempo. Hoje nós estamos vivendo a consequência do fazer 3 coisas ao mesmo tempo e do quanto nós precisamos voltar com os nossos estudantes e ter essa calma, essa tranquilidade e mostrar para eles que para tudo se tem um tempo nessa vida, que não é na geração. Eles vivem uma geração do imediatismo e eles têm prazeres momentâneos e isso vai se retroalimentando, só que isso vai ficando tudo cada vez mais rápido. E, teoricamente, a questão do foco, da aprendizagem, né? Hoje, por exemplo, assim, uma aula de 50 minutos, 1 hora, o aluno não consegue ter essa concentração. Eu converso com muitos professores, tenho muitos amigos professores, e os professores diziam, eu levo 10 minutos para ajeitar a sala, né? Dou mais uns 20 para acalmar, né? Mais uns 20 para dar aula e o pessoal depois já está pensando em ir embora. Então, se aproveita pouco. Está sendo muito difícil. Os professores estão sendo uns heróis, né? Exatamente. E o que também se percebe, assim, nós saímos de uma geração como a nossa, que ela era muito conteudista. Hoje, a gente cria, né, as próprias redes sociais, YouTube, enfim, de que nós podemos ser o que a gente quiser. Eu posso ter N profissões, eu posso ser... Mas o ser o que a gente quiser a qualquer momento, nós vamos ter que voltar para a geração conteudista. Porque nós precisamos desse conhecimento que nós estamos perdendo. Claramente, nós estamos indo para uma geração que tem menos conhecimento do que a geração anterior. E isso está muito relacionado com essa questão de uso excessivo de tecnologia, de perda do foco, né? Mas isso, como a gente diz assim, isso são constatações, né? Tá aí várias pessoas da área da saúde que estudam sobre isso, nós da área da educação que percebemos isso no dia a dia das escolas, mas também a gente precisa entender assim, quais são os meios, quais são as nossas saídas para a gente poder dar um passo à frente e também aprender a lidar com tudo isso, né? Eu estava assistindo uma entrevista, eu acho que eu li uma entrevista, anotei aqui, da Priscila Cruz, que é da ONG Todos pela Educação, uma das ONGs mais respeitadas, né, na área de educação do país. E ela dizia, a gente está
cada vez mais com cada vez mais psiquiatras, cada vez mais psicólogos e com cada vez menos ortopedistas, né? Uhum. Quer dizer, as crianças estão indo mais para consultórios tratar tudo isso que a gente está falando aqui, porque elas não brincam, não interagem, não jogam vôlei, não jogam caçador. A Margot é do tempo do caçador. Nós jogava vôlei no recreio, eu buscava tampinha para levar para o bar do seu Zé para ganhar um pastel de graça. Ou a gente, sei lá, a gente brincava, né? Se machucava também, né? Mas hoje é incrível os números de pessoas, de crianças e adolescentes indo a psiquiatras e psicólogos, né? Muitos. Eu diria que assim, 30% dos alunos têm acompanhamento psicológico. 30%. 30% dos alunos têm acompanhamento psicológico, que na nossa geração, por exemplo, nós muito pouco sabíamos sobre isso. Eu adorava ir para o SOI, né? Eu sempre era mandado para o SOI e fiquei amigo da psicóloga no meu tempo de adolescente, né? Mas eu penso que assim, é a questão de simplesmente tirar o celular do aluno na escola, o que nós vamos fazer para preencher esse vazio? Vou te fazer essa pergunta. Professora, o que vamos fazer para preencher esse vazio? Exatamente. Então, assim, o que nós precisaremos trabalhar? Muitos projetos de interação e de socialização. E eu vejo que muitos dos colegas diretores das escolas aqui de Caxias têm essa preocupação hoje em dia já. Tem várias escolas com projetos nos horários de intervalo, nos contraturnos. Vou citar, por exemplo, até um projeto do Colégio São Carlos, que foi matéria no site do Sinep, que é o nosso sindicato patronal, que é menos celular e mais esporte. E isso foi uma percepção que nós tivemos de um dia que nós cedemos bolas na hora do recreio. Teve alguma situação que aconteceu e os alunos pediram, vamos, uma bola para jogar vôlei no pátio na hora do recreio. Isso era incomum? Era incomum, tá? Porque no tempo era muito comum isso. Não era algo assim que a escola tinha essa prática. E nesse momento, assim, nós começamos a liberar o ginásio na hora do recreio, o pátio aberto para o jogo de vôlei. Tem uma outra área que tem as tabelas de basquete. E aí os professores de educação física começaram num projeto de interagir com esses alunos. O que nós percebemos? Hoje, quando a gente olha dos andares de cima, olha o pátio na hora do recreio, nós temos muitos alunos jogando. E para a escola, esse pensar... Quanto mais alunos nós tivermos entretidos, brincando, socializando, sorrindo, faixas etárias diferentes, porque joga um aluno lá do ensino médio com um aluno do 6º ano do ensino fundamental. Então, essa interação, ela é extremamente importante. Então, as escolas, elas vão ter que trabalhar num pensar de projetos, de atividades que vão, de certa forma, fazer esta compensação. Como eu vou estimular o aluno a deixar o celular de lado? O que eu vou tornar interessante para ele? Porque é desafiador você ter algo mais interessante do que estar com o celular na mão, né? Então, esse é hoje o pensar das escolas. Nós voltamos agora para as jornadas pedagógicas, já com um foco de o que faremos. Como vamos conversar com as famílias, como vamos conversar com estes alunos e quais são as alternativas que as escolas vão disponibilizar. Pois é, nós vamos ter que voltar do zero praticamente, né? Os professores, os gestores vão ter que reaprender. Mas tem também, a pandemia deixou muito claro isso, né? Os pais tiveram que ficar em casa com seus filhos e tiveram que ajudar eles nas tarefas escolares, não sabiam. E não demos conta, Alberto. Não deram conta e também por essa coisa de os pais trabalharem o dia inteiro, os filhos ficarem em outros lugares e tal, não tinha mais nem brincadeira. A família entra nesse processo também, Quando né? eu digo não demos conta, é porque a gente precisa diferenciar nossa relação, pais e filhos, com a relação profissional, que é o serviço que a escola, que o médico, que o psicólogo presta, daquele que é o nosso papel enquanto família.
E eu sempre falo isso, e aí entra a mãe do Pedro, que é muito, digamos assim, ó, claro quando a gente olha para uma criança, olha para um adolescente, faz uma conversa olhando o lado profissional, identificando algumas coisas que você pode iniciar uma conversa, identificar até alguma necessidade daquele aluno, do que quando a gente faz com um filho. Com um filho a gente ama infinitamente, e este amar, ele muitas vezes nos bloqueia a questão das percepções profissionais. E tá tudo bem, tá tudo bem. Uma coisa é ser mãe e pai, outra coisa é ser o profissional. E por isso que quando eu digo não demos conta na pandemia, não demos conta porque esta relação do amar infinitamente, ela não nos permite ser o melhor profissional, o melhor professor em casa. Sim, mas assim, eu digo que melhores pais, porque muitos pais deixaram de brincar com seus filhos, deixaram de dar atenção para os seus filhos, deixaram de conversar, de saber como é que está a escola, como é que foi o teu dia, não insistem nisso, né? Desistem logo, o filho vai para o quarto. Então, os pais também têm essa responsabilidade. Não é uma tarefa só da escola. Não. E a pandemia, ela acentuou eu entendo que a pandemia acentuou esse problema. Os pais se deram conta, eu não sei lidar com meu filho. Nem é pela questão da escola. É a questão assim, pai e filho. Eu não sei conversar, eu não sei brincar. Quantos pais brincam com os seus filhos hoje? As brincadeiras... Brincadeira de criança, tem até a música, né? Brincadeira de criança, como é bom. É isso que eu digo. Então tem aí uma lei sancionada, tem que haver regulamentação, as escolas vão ter que se adequar, os professores vão ter que reaprender, nós vamos ter que voltar do zero, vamos ter que brincar mais, mas de qualquer maneira a família é muito importante nesse processo, né? A família, ela é essencial. E nunca, num período como o da pandemia, nós identificamos e nós recebemos, por exemplo, tantos laudos de criança com déficit de processamento auditivo, por exemplo. Este é um exemplo. Eu cheguei em um mês, ali, digamos, meados de pandemia, a receber num mês 8 laudos de déficit de processamento auditivo. Por quê? Porque quando eu estou com aquele aluno em sala, o professor ele explica uma vez, ele volta, ele para do lado daquela criança e daquele adolescente, ele tem uma atenção, ele tem um olho no olho, ele tem um sentimento ali de eu me preocupo com você, que muitas vezes do outro lado da tela essa criança não conseguia. E aí foi-se fazer várias investigações e realmente... Eu não compreendo, por isso eu não reproduzo, tanto na minha escrita quanto na minha fala. Então, também a pandemia ela trouxe à luz muitos problemas, muitas dificuldades dos alunos que nós, no decorrer da interação na sala de aula, não percebíamos. E eu acho que isso vem muito pautado nessa questão do relacionamento com a família. Porque aí, eu começo a prestar atenção neste meu filho em casa, eu começo a entender que tem algo ali que a aprendizagem não está sendo efetiva. Então, eu vou buscar esse auxílio, eu vou buscar essa ajuda e realmente vem essas identificações. Então, esse papel da família é fundamental. Fundamental. E eu sempre digo assim, ó, que o que realmente funciona é a relação escola-família. A escola, ela é o segundo lar de uma criança e de um adolescente. Ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir pertencente e, ao mesmo tempo, a gente precisa ter o respaldo da família nessas relações, né? A família, ela precisa estar muito presente. Então, o que a gente observa é que à medida em que eles vão crescendo e eles vão se tornando independentes, as famílias também vão dando esta autonomia. E o que eu, como professora, como gestora da área de educação, posso dizer assim, ó, não deem tanto esta autonomia, não deixem eles tão responsáveis por si próprios em relação às suas notas, aos seus horários de estudo, às suas formas de aprendizagem. Acompanhe, estejam perto. É muito perceptível o desempenho acadêmico, emocional de um aluno
é quando a família é presente, quando a família está na escola. E quando assim, ó, eu sei, este é o aluno tal, é filho da mãe tal, este é o pai, a gente tem essa relação com a família, né? Então, a escola vai entender todo o processo, todo né? o processo e todo o contexto. E aqui fala muito também na lei que as redes de ensino e as escolas terão que implementar estratégias para tratar a saúde mental dos estudantes, né? Oferecendo treinamento periódico para prevenção, detecção de sinais de sofrimento psíquico e mental relacionados ao uso excessivo de dispositivos digitais. Está na lei. Mas a maioria das escolas, eu estou aqui falando não só de escolas particulares, de escolas estaduais e municipais também, ela não tem um psicólogo, ela não tem um serviço de psicologia. O ensino público faltam psicólogos, estão necessitados de psicólogos. Como fazer isso de uma hora para outra? É necessário, é urgente isso, né? E se a gente for olhar para a regulamentação do serviço de orientação educacional nas escolas, a legislação que regulamenta isso diz que não necessariamente necessita ser um psicólogo. Pode ser um pedagogo, pode ser alguém que tenha formação na área de orientação educacional, não necessariamente um psicólogo. Que nós olhamos, por exemplo, enquanto experiência de Colégio São Carlos, nós não abrimos mão de que seja um psicólogo. Porque esta pessoa, ela tem a formação, ela sabe identificar, ela tem um trato, um jeito para conduzir uma conversa. E eu vou te dizer assim, ó, a lei traz muito isso, mas eu percebo que todas as escolas aqui privadas, por exemplo, de Caxias e região, elas já trabalham muito este tema. Não só com os alunos, mas na formação de professores. E não é este o termo, mas eu brinco que a gente faz muito, quase que uma escola de pais. Isso é muito importante, né? A gente tem outras escolas aqui em Caxias que têm programas continuados de formação para pais. E isso é realmente assim, o que vai fazer a diferença, essa relação família-escola, formação dos professores, formação para as famílias e esse acompanhamento dos alunos. Porque realmente, assim, ó, a gente percebe que eles entram em sofrimento muitas vezes quando já estão numa relação de dependência de um aparelho de celular, por exemplo, de uma ferramenta tecnológica. Mas tem que ter um raciocínio assim, de uma linha muito tênue, tá? Porque retirar os aparelhos eletrônicos não é retirar o uso da tecnologia dentro da escola. Importante, era a próxima pergunta que eu ia fazer. Não é contra a pedagogia, a utilização desses aparelhos de forma pedagógica, né? Não. E não necessariamente assim, ó, só os aparelhos. Nós, por exemplo, uso de laboratórios de informática, uso de tablets nas salas de aula para ações realmente de aprendizagem, questões pedagógicas, porque eu também não posso deixar esse aluno, esse adolescente alienado da questão da tecnologia. E a tecnologia não é saber ficar ali em rede social e apertando a tecla de celular ou de notebook, por exemplo. A tecnologia ela está muito relacionada com as questões lógico-matemáticas, né? E principalmente, muitas vezes, agora com o uso da inteligência artificial, até a identificação de emoções. Né? Antes a gente costumava dizer, geralmente, quem trabalha com a área de tecnologia é alguém que tem facilidade na área das exatas, na área lógico-matemática. Não necessariamente. Hoje a gente trabalha nos mais diversos campos, né? E nas mais diversas inteligências que estão relacionadas com a tecnologia. Né? Claro, e mesmo na inteligência artificial ou no chat GPT, por exemplo, tem que ter vocabulário. Tem que saber fazer a pergunta. Tem que ter leitura, e eu fico assustado. Até antes aqui eu dei o dado aqui do Rui Castro, que escreveu no Jornal Globo nessa semana, dizendo que 73% das pessoas em 2023 que foram ouvidas não sequer terminaram um livro, né? E a nossa geração está lendo cada vez menos, né? Quer dizer, até porque nós estamos envelhecendo e estamos lendo menos, né? Até o ensino médio, até o pessoal lê. Então, isso é um contexto muito preocupante, né? Acho que nós vivemos assim, um momento muito perigoso
na educação, se a gente não der um jeito, eu não sei para onde a gente vai parar. E é uma questão mundial, né? É uma questão mundial. E a escola, ela é um espaço formal de aprendizagem. Então, eu penso que nós não podemos nos render tanto a essas modernidades que o tempo todo tentam nos dizer que a escola tem que se aperfeiçoar. Quando eu falo em questões, eu sempre digo assim, ó, ser tradicional não é ser ultrapassado. Ser tradicional é você saber da onde você vem, quais são os valores que você ensina para esses alunos, as ferramentas que nós utilizamos para isso, linkados com aquilo que tem de mais moderno, mas não quer dizer que nós sejamos ultrapassados ou que nós não vamos ensinar tecnologia para os nossos alunos. Eu acho que tem que ter essa percepção hoje para a gente poder trabalhar dessa forma. Então, qual é a primeira... Na escola que você dirige, qual é a primeira ação lá? É achar um armário para botar o celular? Vai ser numa caixinha? Vai ser no armário? Porque tem diretor preocupado com a caixinha. Onde é que eu vou deixar o celular? Com a caixinha. Com a logística, né? Isso também é outra coisa, Alberto. Assim, ó, no momento em que a gente disponibiliza um espaço para a guarda deste aparelho, a escola passa a ser responsável por ele. Evidente. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso, porque daqui a pouco o que acontece? Cai, trinca, quebrou. Daqui a pouco o que a escola vai ter que estar ressarcindo aparelhos. Meu telefone não estava etc. assim quando eu deixei. Meu telefone não estava assim. Exatamente. Mas o que a gente traz à luz disso? Nós vamos trabalhar primeiro formação dos professores na jornada pedagógica, né? Reuniões de pais. Então, nós temos reuniões já programadas para toda a escola. E uma questão de combinados, né? À medida do possível que estes aparelhos não venham para a escola, a menos que o professor avise com uma antecedência de que vai precisar. E se estes aparelhos forem realmente necessários estarem, que eles estejam guardados por esse aluno na mochila, desligados e por aí vai. Nós sabemos, Alberto, assim, ó, que não é num dia, uma semana, que a gente vai conseguir extinguir o uso disso. É com muita paciência, é com muita conscientização, amorosidade, porque a gente trabalha com uma faixa etária que tem uma questão dos porquês, porque isso, porque aquilo, a questão de dar o contra, né? A idade da adolescência também tem as suas particularidades. E é com afeto, com carinho. A escola é um ambiente de afeto e de carinho, de acolhimento. Então, é acolher, entender e conscientizar. Muito bem. Gostei da história das bolas na hora do recreio, que a gente tirou... Qual é o projeto? O celular e mais esporte. Mais esporte. Daí podia fazer o projeto Tira o Recreio do Professor também, né? Nada de sala de professor. Vai lá brincar, vai... Olha que é uma ótima ideia. Tira o recreio do professor e vai interagir com os alunos na hora do recreio. Isso é importante. Importante também para humanizar. Boa sorte, viu, diretor? Para fazer a caixinha... Gurizada, sem chororô, é lei, está sancionada. Pais, ajudem as escolas, sem chororô também, porque é um caminho sem volta. Se não for assim, as coisas elas estão muito perigosas, né? Muito perigosas mesmo. A Floreci Santa Catarina mandou um recado aqui pelo YouTube, disse que a Karina foi minha diretora no caminho. Seriedade, muito do que sei, aprendi com ela. Olha... Querida, fosse diretora dela lá, né? E o pessoal mandando um recado aqui, dona Nadir, também a Cleide lá de Farroupilha, o Pablo, o Carloto, enfim. E o professor Eduardo Borilli está lá ainda, né? No São Carlos. Então, eu sou meio pai daquele gurizão lá. O Pablo muito próximo da gente também, uma pessoa maravilhosa, né? Então, Karina, professora Karina, muito obrigado. Nosso tempo estourou, mas assim, a gente vai discutir mais sobre educação. Trazer outras pessoas aqui também para falar sobre isso, porque parece um assunto simples. Sancionou a lei, começa a vigorar e tudo vai melhorar. Não, não é assim não. Ninguém está demonizando o uso de telefone celular, até porque nós estamos sendo, e nem as tecnologias, nós estamos sendo transmitidos aqui pelo YouTube. Nós estamos usando o YouTube para transmitir essa entrevista. Nós estamos no Instagram também sendo transmitidos. Nós precisamos da tecnologia para fazer a transmissão de coisas boas. Então, ninguém está aqui para demonizar. Mas, na educação, realmente é preciso fazer alguma coisa.
para melhorar, né? Daqui a pouquinho a gente consegue voltar com que o celular seja usado de outra forma. Com certeza. Chegaremos nesse momento. Boa sorte, rezo por ti, tá? Muito obrigada. 7 minutos e meio para as 10, nós conversamos aqui com a professora Karina Schneider, que é diretora da Escola São Carlos aqui e também faz parte do Sinep, né? O Sinep é o sindicato das patronal escolas, né? das escolas. Tá. Isso, Ali também vocês discutem os assuntos. Muito. O Sinep ele é de grande apoio para as escolas privadas de Caxias do Sul, né? Norteador das nossas ações, né? E também nós temos a ANEC, que é a Associação Nacional das Escolas Católicas, e aqui em Caxias nós temos um grupo de diretores, né? E discutimos também ações muito pertinentes. Teremos já logo no início do ano um próximo encontro para. Próximo encontro para. E nos cafés também, ó, Café Nobre, os cafés agora no período de férias reúnem todos os professores, né? Os professores estão cansados, mas nas férias se reúnem para tomar café, para conversar sobre um monte de coisas, o que é muito bom. Muito obrigado pela presença aqui e pela disponibilidade.